Bom, já estamos aqui com o nosso convidado para falar sobre halitose. O dentista que nós convidamos para o nosso programa é o Brendo Lohan, que se encontra aqui no nosso programa agora. Tudo bem, Brendo? Vamos falar sobre esse assunto que amedronta várias pessoas, né? Muitas pessoas dizem, será que é meu estômago? Será que é alguma doença que eu tenho? Será que são os meus dentes? Será que é minha língua? Na verdade, o que acontece, né? Com o hálito, muitas vezes, das pessoas. Provavelmente você já ouviu alguém falar mau hálito e dificilmente a pessoa sabia que tem halitose. Na maioria das vezes, a pessoa não se dá conta do problema e tem dificuldades, na verdade, da busca por solução. E sobre este problema nós vamos conversar agora com o nosso dentista, Brendo Lohan. Brendo, esse assunto tem mexido com muitas pessoas, né? Sim, Vanusa. Primeiramente, eu queria, dar bom dia a você, Vanusa, bom dia a você aí de casa que está nos assistindo. E agradecer por poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a halitose, que infelizmente hoje em dia ainda é um tabu muito grande. As pessoas não conversam muito, não falam muito sobre a halitose, mas já de antemão queria adiantar que é um problema bastante comum hoje na sociedade, com os nossos pacientes. É um tabu tão grande que até nos nossos consultórios os nossos pacientes ficam meio reclusos de comentar, porque durante o atendimento tem uma conversa com os nossos pacientes e a gente sempre pergunta, tem algo que está incomodando, tem algo que na sua boca que você está sentindo um mau hálito, E aí eles ficam meio reclusos ou com vergonha de falar pra gente sobre se ele tem ou não a halitose, certo? E às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, nós vamos falar sobre esse assunto e chamar a atenção da população. Existe a halitose provocada pelos dentes, existe a halitose provocada pela língua e existe a halitose provocada pelo estômago. Pronto. Primeiramente, o que é a halitose de fato, A halitose é esse mau odor, é esse odor forte na região da boca, que pode ser oriunda de diversos fatores. Como você disse, pode ser por patologias bucais, como a gengivite, as periodontites, que são problemas gengivais. Podem ser também por questões de alimentação, pode ser por questões de problemas gastrointestinais. Enfim, são diversos problemas que podem acarretar no mau hálito, na halitose. Como é que eu posso dizer? No problema periodontal, que é a minha área de fato, A halitose, ela pode estar relacionada com a falta de higiene ou então a má higienização. Porque tem pessoas, Vanusa, que escovam os dentes, porém não escovam a língua. E, de fato, se você não escovar a língua, você vai ter uma halitose. Por quê? Porque na nossa língua a gente tem papilas linguais, que é onde ficam alguns restos de alimento. E se você escova os seus dentes, se você passa o fio dental e você não escova a língua, você ainda vai continuar tendo a halitose, certo? Agora, se você observou que faz todos esse passo a passo de escovação, escovar os dentes 3 vezes ao dia, de passar o fio dental e de escovar a língua e ainda persistir o mau hálito, certo? Você precisa ir no dentista, que lá o dentista vai saber e vai observar se você tem algum problema, alguma patologia que está causando esse mau hálito. Como, por exemplo, como eu disse, a gengivite, a periodontite, que são problemas na gengiva que causam a inflamação da gengiva e aí faz com que a pessoa pode ter o mau hálito. Bom, a gente sabe que existe tipos de halitose, E aí eu queria que o senhor pudesse falar, por exemplo, um dente inflamado pode trazer um mau hálito a respeito desse assunto. Por exemplo, um dente que está inflamado, que está sangrando, pessoas que muitas vezes não têm esse cuidado, às vezes, com o aparelho, Sim. Às vezes sobra um restinho de comida naquele aparelho, você pensa que escovou. Vamos falar sobre esse lado, inclusive, dos dentes. Você acabou de falar também que a pessoa pode ter uma gengivite. Isso. Como que uma gengivite acontece? Pronto. A gente tem que entender que na nossa boca existe uma microbiota, Sim. Existem bactérias boas e bactérias ruins. Quando você se alimenta e você não faz uma boa higienização dessa região, o que acontece? Essas bactérias, elas vão fermentar esse alimento e aí com isso vai causar o problema na gengiva, a inflamação na gengiva, vai causar o mau hálito. E fora que você também não tem uma alimentação ou você não bebe bastante água, na nossa boca acontece uma descamação. Certo? E essa descamação faz com que descamado tecidos da nossa boca e as bactérias também se alimentam disso, fermentam isso e faz também com que a gente tenha o mau hálito.
Vamos falar das lentes, né? Muitas vezes você utiliza uma lente dental, mas aquele dente não está bem. Às vezes você tem a falsa ilusão de que esse dente está muito bonito visualmente, mas em você algo está errado. Vanusa, tem muitas pessoas que após o tratamento de lente de contato, após colocarem as lentes, percebem que começou o mau hálito, percebem que antes não tinha e aí depois da lente agora tem o mau hálito, né? A gente tem que observar isso. Inclusive você de casa, se você está percebendo isso, você precisa ir no seu dentista. Porque às vezes a sua gengiva está inflamada. Porque assim, quando a gente coloca lente de contato, a gente tem que observar várias coisas. Se a sua lente está adaptada, se a sua lente está certa, se não está machucando sua gengiva, entendeu? Porque se a sua lente estiver mal adaptada, a sua gengiva vai inflamar e aquilo ali vai ficar, vai criar um mau hálito na sua boca, né? E de certa forma é algo que o seu sorriso está lindo, mas o seu hálito não está. E aí tem que chamar a atenção dessas pessoas relacionadas. Muitas vezes pode estar infiltrando alguma coisa, né? Por isso que é bom estar sempre visitando. Como é que as pessoas podem, de uma certa forma, prevenir? Você já falou sobre a questão da língua e também queremos falar sobre o uso do fio dental, que muitas pessoas não levam muito a sério. E queria falar também sobre a utilização dos palitos. Essas duas situações podem, de uma certa forma, inflamar, ou no caso do fio dental não, que a gente sabe que é necessária a utilização, mas muita gente não usa. Pode evitar o mau hálito? E sobre os palitos, que já disseram que não é interessante que use, porque muitas vezes você pode machucar essa gengiva, né? Certo. Assim, a gente orienta os nossos pacientes a não utilizarem o palito. Sim. Porque, de certa forma, você vai estar ali catucando a gengiva e vai estar machucando ela. O ideal é você ter realmente o uso de um fio dental. Geralmente as pessoas, porque é mais prático, usam o palito ali, mas a gente orienta, usem um fio dental. Por quê? Porque o fio dental ele vai remover, vamos usar aquele resto de alimento que ficou entre os seus dentes, onde a escova não pode alcançar. E aí com o fio dental você consegue remover e fazer toda essa higienização certinha, certo? E aí para a questão do tratamento em si, do mau hálito, não tem um tratamento específico, é só questão mesmo de prevenção. Certo? Como eu disse, você precisa escovar os seus dentes pelo menos 3 vezes ao dia, você precisa passar o fio dental, escovar a língua e principalmente a questão da alimentação e da hidratação. Porque tem pessoas que tomam café da manhã e não comem nada durante até o almoço da tarde, certo? E aí ficam esse tempo todo sem comer nada, sem beber água, e aí isso causa, como eu falei, uma descamação da boca, o seu estômago começa a produzir gases, que aí, né, faz com que você tenha um mau hálito. E aí você pode, durante esse intervalo do café da manhã até o almoço, você pode estar comendo uma fruta, estar bebendo bastante água, para que aí você pode não se preocupar que vai ficar sem o bafo. Pronto, é isso aí, é bafo mesmo. Agora sim, a comer alguns alimentos, algumas frutas, dizem que a maçã é uma delas, né? Sim, a maçã ajuda a não ter esse mau hálito em si, né? Porque ela tem propriedades que vai ajudar tanto no seu estômago, também na sua saúde dos dentes. Tá certo. Eu quero agradecer aqui a presença do Brando Lohan, que veio para o nosso programa. Ele é dentista, trazer algumas dicas a respeito de halitose. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? O meu Instagram vai estar aqui embaixo, é Brando Lohan, tá? Podem, lá tem o link da minha bio, vocês podem entrar, marcar a sua avaliação. Se você percebeu que está com um mau hálito, vá no nosso consultório, a gente está lá para lhe atender, tá bom?